Bom dia, amados. Hoje nós vamos continuar Mateus 20 e vamos falar sobre o cálice de fel. Para introduzir, vamos pensar numa situação bem familiar, quando alguém vai morrer. A gente sabe que a pessoa vai falecer, está planejando a sua morte, ou está numa idade avançada que a gente já sabe que vai morrer. Daí, entre os familiares mais próximos, surge a pergunta: o que é que eu vou herdar? E surgem muitos problemas, muitos ciúmes, muitas perguntas. Quem é que vai herdar isto, aquilo ou aquilo? E às vezes tem até que fazer um codicilo, que é para evitar as brigas na família. Jesus, quando estava prestes a morrer, ele não tinha nada para deixar materialmente falando, mas houve certas situações em que os apóstolos estavam se perguntando sobre o que é que eles iriam herdar, qual que é o lugar que eles teriam. E isso nós vamos ver na palavra de Deus. Muitos consideram que essa introdução aí sobre a mãe fazendo uma intercessão sobre os seus filhos, muitos consideram haver uma contradição por causa do que está escrito no livro de Marcos. Vou colocar para vocês verem. Não sei se vocês perceberam o que eu estou tentando mostrar. Mateus 20:20 é a mãe pedindo pelos filhos. Já em Marcos 10:35, o próprio Tiago e João, que são os filhos dessa mãe e de Zebedeu, estão fazendo o pedido a Jesus. O que deve ter acontecido é que os apóstolos e a mãe estavam discutindo entre si sobre esse pedido para fazer para Jesus. Penso que eles estavam falando separadamente sobre o assunto a Jesus. Esse pedido veio de encontro àquilo que Jesus falou no capítulo passado. Vou colocar novamente aí para vocês relembrarem sobre o que aconteceria aos apóstolos se eles o seguissem. Essa pergunta de Jesus era muito séria. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? O cálice de Jesus era um cálice de fel, o mais terrível fel que a gente possa imaginar. Porque ele não devia nada e ele resolveu beber esse cálice por todos nós, que é o sofrimento que ele passou para nos livrar dos pecados.
E aí, aquilo que os apóstolos teriam que passar, mesmo que se eles fossem torturados, jogados em covas de leões, sido mutilados, qualquer coisa que acontecesse com os apóstolos seria por um motivo diferente, não o mesmo motivo de Jesus, que era nos salvar, salvar toda a humanidade. O motivo dos apóstolos seria porque eles estariam pregando a palavra de Deus, aquilo que Jesus os havia ensinado. Então seria uma outra razão mais ligada à rejeição do ser humano a Jesus Cristo. Muitas vezes nós afirmamos algo apenas por emoção, apenas por amor, mas sem saber as consequências. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos e a gente acaba numa situação muito difícil. Mas Jesus aí vai declarar que os apóstolos também beberiam esse cálice de fel numa outra dimensão. Vamos ver o que é que ele está falando. Quem podia garantir aos apóstolos de sentar num dos tronos do lado direito de Deus, de Jesus, seria apenas o Pai. Jesus estava dizendo que na posição de filho, ele não poderia decidir sobre isso. E daí, sobre o cálice que os apóstolos tinham que beber, ele vai falar a seguir. Vou colocar aí para vocês. Por exemplo, Tiago foi decapitado e João foi exilado e torturado. Vocês viram aí que tanto Tiago quanto João beberam um cálice de fel muito amargo, mas que os motivos foram diferentes porque eles estavam seguindo Jesus e Jesus era ainda rejeitado pela sociedade da época. Quando os 10 apóstolos ouviram isso, ficaram indignados. O que é que eles ouviram? Que Jesus lhes daria uma posição do lado direito. E isso era algo que eles debatiam, eles queriam essa posição como os herdeiros querem aquilo que pertence ao Pai, aquilo que lhes foi prometido. Mas veja que isso vem também de encontro àquilo que eles acreditavam que havia na sociedade da época, que os sacerdotes e os rabinos acreditavam que eles tinham posição garantida no céu. E foi isso que eles aprenderam, mas nós vamos ver que daqui por diante Jesus vai falar que aquilo que os rabinos e os sacerdotes, a sociedade pensa é algo bem diferente de entrar no reino dos céus e de sentar-se do lado do Pai.
Jesus está falando exatamente dessa ditadura em que os rabinos e os sacerdotes da época impunham sobre o povo, e que entrar no reino de Deus é totalmente diferente. Eles teriam que fazer o oposto disso, liderar sendo servos do Pai. Eles deveriam dar as suas vidas, se entregar pelos outros. Se entregar pelos outros, dar a vida em resgate por muitos. Jesus está falando daquilo que ele ia fazer, que era necessário, e é por isso que ele veio a este mundo, assumindo uma natureza humana, para que fosse humanamente possível de libertar os seres humanos do pecado que foi cometido aqui na terra. Lá no céu não existe pecado para cometer, porque não existe pecador. Então, nesse caso, era necessário que Jesus viesse num corpo humano e passasse por tudo que ele passou para nos libertar. Agora, sobre resgate, quando a gente fala sobre resgate, a gente normalmente liga a ideia de resgatar alguém de uma escravidão, ou de libertar, por exemplo, um prisioneiro. E não é isso que acontece conosco? Toda vez que nós entramos no pecado, nós estamos prisioneiros, nós estamos escravos de nós mesmos, ou de alguém, ou até mesmo do Satanás. A gente deixa a nossa liberdade do lado para seguir um homem, para seguir alguém, para seguir aquilo que muitos nos diz ser correto, mas que a situação em que nós estamos hoje, de muita violência, de onde é que está saindo essa violência do nosso mundo de hoje? Da desobediência a Deus. Porque Deus nos deu os suprimentos, todas as coisas que a gente precisa está na natureza. E o que é que está acontecendo com a maioria das pessoas? Estão abandonando as coisas que Deus nos deu, nos ensinou para seguir o homem. E o homem está fazendo monopólios. Monopólios do arroz, monopólio do café, monopólio do trigo, dos supermercados, grandes redes comerciais. E daí o que está acontecendo? A fome, a miséria, e de tudo isso está também vindo a violência. Agora, é culpa de Deus? Não, isso aí é culpa do homem, porque nós impusemos uma escravidão branca para todos nós. E a gente tem que pensar nisso, naquilo que Deus nos dá e o homem nos dá, nos libertar, porque Jesus já veio e nos resgatou dessa servidão. E agora compete a nós não nos deixar acorrentar por esse lado humano, que é o oposto daquilo que Deus pede de nós. A gente tem que entregar a nossa vida por Ele. Significa que a gente vai deixar esse lado humano e a gente vai se voltar para Deus completamente.
Vocês viram aí as profecias de Isaías, falando sobre esse resgate que Jesus ia fazer sobre o seu cálice de fel que ele teria que beber e bebeu. Aí, esse resgate foi oferecido para quem? Para Deus. Porque era uma exigência para retirar a ira dele que veio sobre nós através do pecado. Porque Deus não quer que a gente viva no pecado. Essa ira veio sobre nós por causa desse pecado. Então, Jesus morreu na cruz para nos resgatar, de acordo com essa profecia de Isaías. E o julgamento de Deus não podia ser eliminado apenas pela bondade. A bondade de Deus, ela é imensa, ela nos foi dada, Ele nos deu tudo, mas o homem se rebelou contra Ele. Então, essa justiça de Deus, ela é difícil de entender até hoje por todos nós, mas ela existe. A gente tem que viver numa retidão de caráter. A gente tem que pensar mais no próximo. A gente tem que pensar naquilo que está escrito na palavra de Deus e obedecer. O símbolo do cálice seria sofrer o peso da ira de Deus sobre a humanidade, sobre si mesmo como uma pessoa totalmente inocente. Esse é o amor maior, o amor mais sublime que nós conhecemos na face da terra. Então vamos pensar sobre isso e vamos procurar viver uma vida melhor, uma vida mais voltada para aquilo que o nosso Pai quer. Muita sabedoria. Não se esqueça de abrir a sua Bíblia diariamente. Leia a Bíblia, aprenda como viver e rejeite as coisas deste mundo, principalmente aquelas que são destrutivas. Bom dia, muita paz. Que Jesus os abençoe abundantemente. No final das contas, como eu sempre digo, é entre você e Deus. Bom dia.